Eu quero dizer para os irmãos que é celebrado hoje o dia do Natal e Deus colocou no meu coração da gente estar meditando realmente assim do que é o sentido do Natal, o verdadeiro sentido do Natal. Amém, irmãos? E eu quero deixar um texto para os irmãos muito conhecido. Esse texto todo mundo conhece, né? De cor salteado. João capítulo 3, versículo 16. Quem sabe esse versículo de cor, diga amém. Quem não sabe, diga misericórdia, Jesus. Esse texto é fácil. João 3, 16. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Todos acharam? Diz assim a palavra de Deus: porque Deus, o mundo, mais uma vez, porque Deus, então, pode sentar, irmãos. Deixa eu primeiro explicar melhor o que esse versículo está dizendo para a gente fazer uma retrospectiva. Aqui está dizendo que Deus deu o Filho por um motivo. Qual é o motivo? Deus deu seu Filho, amou o mundo de tal maneira, e deu seu Filho para quê? Para quem crê nele, mas tenha. Então aqui está dizendo o seguinte: está falando três coisas. Está falando do amor de Deus. Aqui está dizendo assim, olha, o amor de Deus, Ele amou tanto o mundo, que chegou a dar o seu Filho único para morrer por nós. E aí o motivo da morte é o quê? Para quem crer nele, não pereça, mas tenha a vida eterna. Bom, baseado nesse versículo, eu encontro o amor de Deus, eu encontro uma atitude de Deus para resgatar as nossas vidas, e eu encontro Jesus para nos conduzir ao céu. Amém, irmãos? Então vamos lá. Eu quero contar uma história para vocês, assim bem suave, mansa, mas eu quero que essa história, que muitos já sabem, mas eu quero relembrar essa história. O que acontece? A Bíblia fala em Ezequiel 28 e Isaías capítulo 14. A Bíblia conta que houve uma batalha no céu. Deus sentado no seu trono com milhões e milhões e milhares de anjos. Estava Deus lá, e a função desses anjos eles foram criados para servir ao Senhor, para adorar ao Senhor, para estar à disposição do Senhor. E Deus escolhe um desses anjos como um querubim ungido. Esse querubim, ele era encarregado da sinfonia, da orquestra, do louvor para Deus. Não sei se você sabe, mas quando a gente morrer e for para o céu, a gente vai ter esse ofício. A gente vai viver lá cantando, louvando e adorando o nome do Senhor para sempre. Por que o senhor está dizendo isso, pastor? Porque Jesus disse assim: papai está procurando adoradores que adorem em espírito e em verdade. Esses anjos lá tinham essa função de adorarem a Deus, e Deus ser o centro de tudo, o supremo, o criador. Mas só que esses anjos, irmãos, eles desfrutam como nós, e eles desfrutam, tanto os que ficaram, que estão lá até hoje, como os que antes de acontecer essa guerra, eles desfrutavam de uma coisa chamada livre-arbítrio, liberdade. Eu vou dar um exemplo. Se algum de vocês aqui agora quiser se levantar da cadeira que está aí e ir embora para casa, vocês têm o direito de fazer isso.
Vai entristecer o coração de Deus? Vai. É o que Deus quer para você? Não. Mas você pode fazer isso? Pode. Você é livre. Porém, as suas atitudes, elas são registradas no livro de Deus, e Deus vai prestar conta com você de tudo que você fizer. É engraçado, irmãos, que é costume na nossa tradição, né, na humanidade, se celebra o Natal sempre um dia antes em família, que é dia 24, onde as pessoas jantam, celebram. Mas o dia 25, que é hoje, o dia mais ideal, saber que é o aniversariante do dia, Jesus, nada melhor do que você ir na casa do maior aniversariante que nós já conhecemos na face da terra, e lá fazer o quê? Dar parabéns a ele. Parabéns por quê? Por ter morrido no meu e no seu lugar. E a gente faz isso com muita propriedade hoje, de vir na casa de Deus. Eu quero parabenizar você que veio na casa de Deus, na casa do aniversariante, e dizer para ele: muito obrigado por ter me dado de presente a salvação. E a Bíblia diz que a salvação é um dom gratuito de Deus. Nós recebemos isso gratuitamente. Mas vamos voltar um pouquinho atrás para a gente entender tudo o que aconteceu para a gente chegar nesse versículo. A Bíblia diz que esse querubim ungido, escolhido por Deus, ele era o mais bonito entre os anjos. Ele era tão bonito que os outros anjos e as pessoas que estavam lá, os seres que estavam lá, admiravam ele, viam que ele era diferente. Ele tinha pedras afogueadas, ele tinha jaspe, ele tinha ônix, ele tinha pedras preciosas, ele tinha um brilho diferente, porque Deus o fez assim. Mas Deus o fez assim, com essa beleza, para ele ser belo, não para ele, mas ser belo para Deus. Quando a gente vem para a igreja e bota uma roupa bonita, quando a gente se arruma, quando a gente fica elegante, a gente não vem para as pessoas, a gente vem para Deus. E esse anjo esqueceu que Deus fez ele bonito e fez ele com um diferencial, para justamente ele adorar a Deus e buscar a face de Deus, e não ser um mau exemplo, como ele foi. Ele recebeu tantos elogios, ele recebeu tantas homenagens, tantas honras dos outros anjos, que aquilo subiu para a cabeça dele. E ele ficou meio que confuso, tipo assim: nossa, eu sou tão bem falado, eu sou tão bem comentado aqui no céu, eu acho que eu posso ser como Deus. Eu acho que eu posso ter um trono como Deus, eu posso ser supremo como Deus, eu posso ter anjos a minha guarda, a minha submissão, as minhas ordens. Eu posso ter um anjo e eu vou fazer isso. Só que antes dele fazer isso, a Bíblia diz que Deus usa uma coisa que Deus tem. Aliás, Deus tem 3 coisas que ninguém mais tem, só Ele tem. Deus tem onipresença, onipotência e onisciência. E Deus pega esse terceiro item, a onisciência. Deus, antes dele falar, antes dele manifestar uma rebelião, antes dele promover qualquer coisa, Deus chega para ele e diz assim, está lá em Isaías 14 e Ezequiel 28, Deus chega para ele e diz assim: eu vi a maldade do seu coração, eu vi quando você criou soberba e orgulho, eu vi quando você disse: serei mais alto do que o Altíssimo, Deus Todo-Poderoso que me criou. Terei um trono maior e melhor do que o dele. E eu, com certeza, vou governar tudo, porque eu serei um Deus tanto quanto esse Deus. E a Bíblia diz que Deus, percebendo essa maldade, esse pensamento dele, Deus decreta para ele a extinção dele, dizendo o seguinte: você é obrigado a se retirar da minha casa, da minha morada. Por quê? Na minha casa, na minha morada, tem que ter uma coisa chamada obediência, submissão. Uma vez que você quer competir comigo, ninguém pode, porque em Isaías 43:18, o Senhor já tinha dito assim: antes de mim nunca houve Deus, depois de mim nunca haverá outro Deus, porque operando eu, quem impedirá? Então Deus estava dizendo para Satanás nesse dia, ele era Lúcifer, que traduzido quer dizer anjo de luz. Ele era só luz, irmãos. Ele não conhecia as trevas, ele era só luz. Você imagina, irmãos,
um ser que Deus fez com a sua própria mão, com a sua engenharia, com a sua arquitetura, com o seu bom gosto, com o toque de Deus. Imagina esse anjo, ele deveria ser muito lindo. E como é que a gente sabe que um anjo é lindo e depois ele se torna feio? Porque tudo aquilo que está perto de Deus, tudo aquilo que está carregando Deus, tudo aquilo que carrega o Espírito Santo é bonito. Não segue os padrões dos seres humanos. A pessoa fica feia quando ela fica sem Deus. Uma pessoa feia não é uma pessoa com uma roupa feia, não é uma roupa mal arrumada, não é porque não usou maquiagem, não. Uma pessoa fica feia quando ela fica sem o Espírito Santo. Esse anjo era bonito, tinha luz, porque estava perto de Deus, do seu Criador. E ele estava na forma do seu Criador. Mas quando ele saiu de perto de Deus, ele passou a ser escuridão. Ele passou a ter um semblante, creio eu, que diferente, maldoso, perverso, sabe? Amargo. E esse anjo foi se transfigurando, virando uma metamorfose para pior, de uma metamorfose ruim. E esse anjo ficou irreconhecível. E aí Deus dá um checkmate. Irmãos, presta atenção. Lá no céu, para ficar no céu com Deus, você fica primeiro com livre-arbítrio e você fica debaixo de uma obediência de Deus. Se você não quiser ficar, você pode sair de perto de Deus e ir para onde você quiser. Mas você não tem outra vida, não tem alegria, não tem paz, você não tem saúde, você não tem vida em si, se não for perto de Deus, porque Ele é a vida. O Deus que nos criou, Ele é a própria vida. Ele é a vida se resume em Deus. Então Deus chega para esse anjo, faz uma reunião, chama esse anjo querubim e diz para ele: olha, como você se rebelou contra mim, contra a Trindade, contra o meu Espírito, contra meu Filho, contra a minha autoridade, você não tem como conviver na mesma casa que eu, porque você passou a ser meu inimigo, você começou a competir comigo. Aqui no céu não tem orgulho, não tem competição, não tem ódio, não tem raiva, não tem rancor, não tem ressentimento. Não cabe aqui um espaço que só cabe amor, não cabe ódio. E você está carregado de ódio. Eu sou obrigado a retirar você do céu. Eu peço que você saia do céu. E ele saiu, não é porque ele é educado, porque ele recebeu um convite de Deus para se retirar e saiu, não. Deus estava determinando que ele saísse, porque o lugar dele acabou ali. E ele sai. E para onde ele vai? Ele vai vagar. Ele foi vagar. Mas na morada de Deus ele não habitava mais. Só que quando ele foi sair, ele chega para os outros anjos que estavam lá e diz assim: alguém quer ir comigo? Se vocês quiserem, eu prometo, porque ele é o pai da mentira. João 8,44 diz assim: ele sempre se baseou na mentira, nunca se firmou na verdade, porque ele é o pai da mentira. Então ele deve ter dito lá no céu para os anjos: olha, eu vou criar um reinado tanto quanto de Deus, glorioso, majestoso, poderoso. Eu vou ter poderes igual ao dele. Se vocês quiserem me seguir, eu dou cargo a vocês, eu dou isso para vocês, eu faço tudo por vocês. A gente vai ser um grupo forte, a gente vai ser um grupo unido. E alguns anjos, usando a liberdade de decidirem, de ficarem ou saírem, resolveram acompanhar ele. E a Bíblia diz que de cada 3 anjos, um anjo resolveu seguir esse anjo que se rebelou, chamado Lúcifer, que aí foi retirado o nome de Lúcifer e foi trocado por Satanás, que quer dizer trevas. E ele sai do céu. Não se sabe, a Bíblia não diz o intervalo e quanto tempo se levou, mas a Bíblia diz que logo depois, quantos anos não importa, Deus resolve criar um homem, a humanidade, a sua imagem e semelhança. Irmãos, eu fiquei pensando uma coisa: Deus poderia, quando os anjos se rebelaram, ter continuado com os anjos que ficaram, não precisava fazer o homem nem a mulher e continuar lá no céu normal, com a sua glória, com o seu poder, com a sua majestade. Mas quando Deus fez o homem e a mulher, Deus estava criando um projeto. Nós somos um projeto de Deus. E os projetos de Deus, ninguém pode impedir, ninguém pode frustrar. Por quê? Porque ainda que o diabo use o livre-arbítrio das pessoas escolherem, como os anjos lá em cima escolheram ficar com Lúcifer, com Satanás, e alguns ficaram com Deus,
também na terra aconteceu a mesma coisa. Deus fez Adão, Deus fez Eva, e quando Deus fez, Deus descia todo final da tarde, conversava com os dois, batia papo com os dois, trocava ideia com os dois. Só que Deus fez uma recomendação, e essa recomendação, ela pode ser chamada de ordem de obediência. O que é isso? Vocês podem pescar, vocês podem caçar, vocês podem fazer o que quiser. Você tem uma ideia? Adão e Eva viviam nus, mas eles viviam como o boi, a vaca que não tem roupa, vive no pasto sem vergonha nenhuma, porque não havia maldade, o pecado dentro deles. Então eles só precisavam de uma coisa: fazer o que Lúcifer não fez lá em cima, era obedecer a Deus. E o que Deus disse? Vocês podem comer, vocês podem pescar, vocês podem caçar, vocês podem fazer o que quiser, vocês só não podem tocar naquela árvore dali. Não era questão de árvore, não era questão do fruto, não era que a árvore era uma árvore simbólica, especial. Era sim a árvore da vida, a árvore da obediência, mas era também a árvore que Deus determinou que não podia tocar. Podia fazer qualquer coisa, menos tocar. Era só isso que Deus queria. E se Adão e Eva obedecessem a Deus, eles teriam o quê? Sempre a companhia de Deus, porque não haveria pecado entre Deus e os homens. O que Isaías diz lá no capítulo 59? Diz assim: o que faz separação entre o homem e Deus é o pecado que fica no meio. Quando Adão e Eva estavam em obediência a Deus, Deus se fazia presente na vida de Abraão, de Adão e Eva todos os dias, porque não havia pecado no meio deles. Mas quando o pecado, quando Adão e Eva resolveram cair e desobedecer a Deus, cobiçado pelo quê? Pela mentira. Irmãos, você não tem ideia de como o diabo é sagaz, de como o diabo é astuto, de como o diabo é maquiavélico, de como o diabo, ele sabe dobrar as palavras, ele sabe transformar uma mentira em verdade. Ele dizia para Eva o tempo todo: Deus falou para você não comer da árvore. Mas Deus, sabe por que Deus falou isso? Porque ele sabe que se você comer da árvore, você vai ser igual a Deus, vai ter superpoderes, você vai ter onisciência, vai ter onipresença, onipotência. Ele sabe disso, porque lá no céu ele fez isso comigo, e eu comi lá em cima e deu tudo certo comigo. Se vocês comerem, vai dar tudo certo com você. Esse negócio que Deus falou que não pode tocar na árvore é mentira, pode tocar. E aquela serpente que era Satanás, que é um espírito, entrou num animal e ficou através da serpente conversando com Eva, até convencer a Eva. Não se sabe quantos anos nem quanto tempo. Uma coisa eu sei: Satanás, até o último dia da minha vida, da sua vida, ele vai tentar fazer você desistir de Deus, ele vai tentar você negar Jesus. Quantas pessoas vocês conhecem que estava na igreja, que professou Jesus, que se batizou, que tinha a marca de Jesus e hoje não consegue se ver dentro de uma igreja? Por quê? Porque o diabo conseguiu na cabeça dela dizer assim: igreja não é mais o seu lugar. Você não tem que ser cristão. Você pode ser salvo no mundo mesmo. Você não precisa de igreja. Você não precisa de Deus. Gente, faz sua oração aqui em casa mesmo. Ou então pede a outra pessoa que vai interceder por você. Alguém que no passado morreu. Um Paulo da vida, um Pedro, um João, uma Maria, seja lá quem for. Pede a outra pessoa. Esquece o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Isso é balela. Tudo mentira. Como é que eu fico sabendo quando o diabo está mentindo, quando o diabo está tentando me persuadir? Como é que eu sei que o diabo está falando coisa que é asneira? É só eu consultar a Bíblia. O que aconteceu com Jesus em Mateus capítulo 4 e Lucas capítulo 4? Ele, quando foi tentado, ele foi tentado na palavra. Olha o que o diabo diz para Jesus na tentação. Com Eva e Adão foi assim: pode comer que você não vai morrer. Mas com Jesus foi assim: se você é filho de Deus, transforma essas pedras em pães, porque você está com fome e você tem poderes. Jesus disse: não há necessidade de eu fazer isso sem que o meu Pai me peça, porque tudo que eu faço debaixo da ordem do meu Pai. Eu não recebo ordem de você, Satanás. Eu só recebo ordem do meu Pai. Se meu Pai mandar eu comer e falar que é para entregar o jejum, eu paro e como. Mas por enquanto meu Pai não falou nada. Então sai daqui, Satanás. Ele sai. Aí depois esse próprio Satanás diz assim: tá bom, já que você falou que obedece seu Pai. Olha, ele confessando com Jesus e tentando Jesus. Já que você obedece seu Pai e só com seu Pai você se relaciona, seu Pai disse que se você pular aqui desse pináculo, desse monte,
desse topo aqui, e você der ordem aos anjos, que seu pai ficaram lá no céu com seu pai, se você pular daqui, os anjos te seguram, e você não cai, e não morre. Jesus estava como homem, não estava como Jesus, estava como homem, como eu e você, sentia dores, sentia choro, sentia remorso, sentia tristeza, sentia angústia, sentia tudo. Ele teve que vir como homem. O que Jesus fez? Não, eu não posso pular, Satanás. Eu vou te falar por quê. Porque eu não posso tentar o meu Deus. Eu sei que o semáforo no amarelo é espere, mas eu sei que no vermelho é pare. E se eu passar no vermelho, eu estou desobedecendo a meu pai, a lei dos homens e a lei de Deus. Eu tenho que obedecer a lei do meu pai. Então eu não vou desobedecer meu pai, nem vou pular daqui para tentar o meu pai. Não, sai daqui, Satanás, que eu não vou te obedecer. Aí Satanás, já quase perturbado e preocupado com Jesus, o que Satanás diz? Satanás, Jesus, então faz o seguinte: já que você não quer comer pão, já que você não quer pular daqui, então vamos fazer uma aliança. Aquela mesma aliança que ele fez com os anjos lá em cima, ele quis fazer com Jesus. Ele disse: faça o seguinte, se prostra diante de mim. Tá vendo esse mundo aqui, ó? Eu já perturbei, tem pecado para tudo quanto é lado. Eu joguei o pecado desde Adão e Eva lá atrás. Esse mundo está irreconhecível, é mais meu do que seu. Ó, esse aqui, ó, tudo que eu fizer nesse mundo, tudo aqui, ó, eu coordeno tudo. A maldade, o ódio, o orgulho, as desavenças, as brigas, os litígios, tudo eu faço aqui. Se você se prostrar diante de mim, eu peço para os meus demônios, a minha equipe, a minha tropa, deixar você em paz, e aí você passa a ser um aliado meu, e a gente não perturba você mais. Aí Jesus disse: Satanás, você se enganou mais uma vez. Eu só me prostro diante do meu Pai, eu não me prostro diante de outro Deus. É por isso que o diabo te odeia, porque você não se prostra diante do problema, você não se prostra diante dele, você só se prostra diante de Deus. Se prostre diante de Deus, é só diante de Deus que se prostra. Bom, então pastor, eu quero entender então por que acontece essa vinda de Jesus. Por que Jesus teve que vir? A Bíblia diz que aproximadamente entre 2.000 a 2.500 anos, desde a queda de Adão, Deus vinha tentando, desde o dilúvio de Noé, os patriarcas, José, os profetas, juízes, sacerdotes, tudo, profetas maiores, profetas menores. São tentativas de Deus, até os 10 mandamentos são tentativas de Deus de trazer o povo para perto. Deus poderia, nesses 2.500 anos, ter ficado de saco cheio e ter dito assim para o povo: quer saber de uma coisa? Eu vou matar essa raça, porque eles não querem nada comigo, eu não quero saber deles, porque eles não querem saber de mim, eu fico lutando por eles, eles não querem saber de mim, eu dou a vida por eles, eu dou paz para eles, eu dou comida para eles, eu dou lavoura para eles, eu dou agricultura, eu dou colheita, eu dou restituição, eu dou a vida para eles, mas eles não querem saber de mim. Não, a Bíblia diz exatamente no versículo que você leu: Deus, quando ama a gente, Ele ama incondicionalmente. Mesmo que a gente conheça algumas pessoas que não amam mais Deus, mas Deus continua amando elas. Não é impressionante? Algumas pessoas deixaram de amar Deus, mas Deus continua amando elas. Pastor, então o senhor quer dizer o seguinte: tanto faz eu estar aqui amando Deus, como eu odiar Deus, como eu deixar Deus, como eu estar na igreja, como eu estar fora da igreja, Deus vai continuar me amando. Amando sim, salvando é você quem decide. Amando sim, mas salvando não é Deus que salva a gente, é a gente que se salva. A gente escolhe se quer ser salvo. Só que o diabo, ele vivia o tempo todo dizendo para Deus assim: você não pode salvar a humanidade, você não pode salvar Moisés, você não pode salvar Abraão, você não pode salvar Jeremias, você não pode salvar Isaías, você não pode salvar Ezequiel. Por quê? Porque eles pecaram como eu pequei. Eu pequei contra o Senhor, eles também pecaram. Adão pecou, todos pecaram. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos, ou seja, extinguidos da glória de Deus foram. Mas pela graça de quem? De Jesus, fomos salvos. Eu estava falando para a Brenda e para o Henrico que só se salva em Jesus Cristo. Não há salvação em outro nome qualquer. Só Ele salva. João 14, Jesus disse assim:
eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai a meu Pai se não for primeiro passando por mim. Ou seja, tem que agendar comigo para eu agendar você com o Pai. Aí o que o diabo está fazendo nesses últimos tempos? Esfriando o amor das pessoas por Deus. 25 de dezembro era para ser o dia das igrejas estarem lotadas de pessoas celebrando o aniversário de um Salvador inocente que veio morrer por mim e por você. Mas você se sinta privilegiado porque você está aqui. Na verdade era assim, não importa se fosse ontem, se é hoje, se fosse amanhã, se fosse domingo, se fosse sábado, tinha que vir porque é um dia especial, o dia do Salvador. O dia do Salvador é único. Sabe, irmãos, quando você celebra o seu aniversário, quando você celebra o aniversário de alguém, é importante, mas não é mais importante do que o aniversário daquele que nasceu para morrer por mim e por você. Então o diabo falava assim o tempo todo: você não pode salvar ele. Você sabe que lá em cima no céu você tem uma lei que você diz que aquele que pecou contra o Senhor não pode morar com o Senhor. E se eles pecaram como eu pequei, eles também têm que ter o mesmo julgamento que eu. Aí Deus falou: você tem razão. Você tem razão. Não posso salvar eles, a não ser que surja alguém que pague as dívidas dele, os pecados dele, e essa pessoa torne-se advogado deles, interceda por eles, mas essa pessoa tem que ser 100% pura, santa e perfeita. E até agora, nesses 2.500 anos, não aconteceu uma pessoa sequer. Coloca para mim Salmo 14, versículo 2, por favor. Um dia Deus procurou na terra uma pessoa justa e não achou. Um dia Deus passou os olhos na terra procurando um só e não achou. O Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus, e não achou. Então o que é que Deus faz? Deus olha para o seu filho e fala: Jesus, você vai ter a força que eles não têm, você vai ter a fé que eles não têm, você vai ter a fidelidade que eles não têm, você vai ter o compromisso que eles não têm, você vai ter a santidade que eles não têm. Então eu preciso fazer com que você desça, nasça em uma mulher de carne, vai ser uma pessoa humana que vai sentir dores, que vai sentir choro, que vai sentir cansaço, que vai ficar doente, que vai sentir os mesmos sentimentos que ele como ser humano, e eu achando um perfeito, esse um vai salvar todos os outros, porque assim como o pecado entrou pela porta de um, ele vai sair todo ele pela porta de um também. Então um apareceu para entrar o pecado, agora eu preciso que apareça um para tirar todo o pecado. Você faz isso por mim, meu filho? Ele disse: faço, papai, agora mesmo. E ele desce, ele nasce, ele cresce, aos 30 anos ele se batiza, ele começa o seu ministério chamando 12 discípulos para ensinar, para quando ele voltar para o céu, ele deixar os 12 discípulos para fazer a igreja, para fundar a igreja, que é essa igreja que nós estamos vivendo aqui hoje, a igreja que fala a verdade, que prega a Bíblia, que prega a verdadeira história. A Bíblia Sagrada é a verdade. Jesus disse em João 8:32: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O que é a verdade? Não é o que o pastor Teo fala, não é o que você fala, não é o que a Assembleia de Deus, a Presbiteriana, a Batista fala, mas é o que a Bíblia diz. Tudo que a Bíblia diz é verdade. É na Bíblia que a gente encontra a verdade, a autenticidade, as respostas que a gente precisa. E quando Jesus nasce, irmãos, ele nasce, que é exatamente, vamos usar a data de hoje, independente de ser a data oficial ou não, mas vamos usar a data de hoje. Ele nasce para dar essa nova esperança. Porque há 2.500 anos atrás não se achou um justo.
Só que agora aparece um justo. Quem? O Filho de Deus. A Bíblia diz em Isaías 53, diz assim: ele foi tão perfeito, tão justo, que dá para comparar ele a uma ovelha que foi para o matadouro, para a morte, sem abrir a boca, e ele levou sobre si os pecados, as pisaduras, e todos aqueles que creram nele serão sarados, remificados, porque ele será o Salvador da humanidade. Seu nome é Emanuel, o Senhor é conosco. Ele se chama Jesus Cristo, Filho de Deus. É engraçado, irmãos, que quando Satanás percebe que Jesus já está em ação, tenta ele em Mateus 4 e Lucas 4. Só que depois o próprio Satanás vai tentando Jesus de outras formas. Para quê? Para que Jesus fosse como um de nós, pecador, imperfeito. E a Bíblia diz que Jesus cumpriu o objetivo de Deus. Foi até o último minuto da sua vida sem cometer um pecado. Um pecado. Você quer ver motivos que Jesus tinha para pecar? Primeiro, a tentação dos 40 dias com fome para comer. Não comeu. Pular do penáculo e pedir aos anjos para segurar. Não fez. Se prostrar diante do diabo. Também não fez. Agora vamos à parte pior. Reuniu 12. No meio dos 12, um se contaminou com o próprio Satanás. Virou diabo. Judas. E Jesus disse assim: escolhi 12 e um de vocês é diabo. Mas tudo bem. Pode continuar comigo. Porque aquele que estava endemoniado, aquele que estava endiabrado, que era Judas, se quisesse se converter, era só se arrepender. Porque o arrependimento, a porta de entrada para o céu, já tinha nascido, chamado Jesus Cristo. Não é que hoje a gente não peca. A gente peca, só que agora a gente tem esperança em chamar por um nome, em convidar alguém, para esse alguém apagar os nossos pecados e colocar a gente com o nome escrito no livro da vida lá no céu. É provável que a gente vai chegar no céu debaixo de pecados, mas são pecados que Jesus vai dizer: ele confessou, ele se arrependeu. Não, ele fez isso mesmo, Pai, mas pode deixar ele entrar, porque eu sou o advogado dele. Vamos para a primeira epístola de João, capítulo 2, versículo, acho que é 19. Coloca João 2, 1. 1 João 2, 1. Não, acho que é 19. 1 João. Isso. 1 João 2, 1. Olha o que a Bíblia está dizendo. Meus filhinhos, palavras de Jesus. Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Olha o que eu falei. É impossível que a gente não peque. Agora, permanecer no pecado é uma hipocrisia. É você achar que vai para o céu e não vai. Você tem que ter arrependimento. Você tem que ficar triste quando peca. Você tem que mostrar para Deus que aquilo ali não é o que você queria fazer. Que aquilo não é compatível com você. Que você é uma nova criatura. Meus filhinhos, essas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Se alguém pecar, olha o que ele está dizendo. Se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Quer dizer, o ideal é que vocês tentem não pecar. Se pecar, se arrependa, confessa, deixa o pecado e depois recorre a Jesus, que ele vai recorrer ao Pai, e ele vai pedir ao Pai o quê? A sua absolvição. Irmãos, deixa eu contar uma história para vocês sobre advogado. Eu vou contar porque isso é uma história pública. Então, assim, me dá o direito de falar porque é público. No Rio de Janeiro teve um advogado chamado Cabral. Esse cara roubou tanto, segundo a justiça, ele roubou tanto, que ele foi condenado a 400 anos de cadeia. Quando você olha para um homem desse assim, 400 anos de cadeia, você diz: pronto, acabou a vida dele.
Uma vez que a vida se dá até os 70, 80, 90, no máximo 100, 400, ele vai passar o resto da vida na cadeia. Mas aí entra um personagem na lei dos homens, entra um personagem chamado advogado. E se for um advogado bom, que saiba fazer uma peça boa, uma petição boa, um recurso bom, um habeas corpus bom, aí é melhor ainda. E ele tinha esse advogado bom. E esse cara, com 6 anos dos 400, ele conseguiu, nesse momento ele está casado com outra mulher, porque ele deixou até a esposa dele, comendo, ele posta nas redes sociais ele comendo camarão com lagosta e caviar, rindo, feliz da vida. Só com 6 anos ele reduziu 400 para 6, porque o seu advogado conseguiu esse recurso. Se na lei dos homens a gente vê esse tipo de teatro, esse tipo de história, agora imagine o advogado justo chamado Jesus. Se um advogado pecador, miserável, mentiroso, conseguiu fazer uma petição e tirar Cabral da cadeia, quanto mais Jesus tirar você das trevas e do inferno. Porque quando Jesus chegar para o Pai e dizer assim: pode deixar, está arrependido, ele está perdoado, eu perdoei. Aí sabe o que é que eu estou dizendo? Celebre, porque ele nasceu hoje para isso, para ser seu advogado para o resto da vida. É por isso que o Natal é para ele, o Natal é para Jesus, o Natal é para o seu advogado, o Natal é para você honrar ele. Honre ele, isso, com palma. Ei, dá um grito de aleluia. É aniversário dele hoje. Diga: Jesus, obrigado. Jesus, obrigado. Jesus, obrigado por ter nascido. Jesus, muito obrigado por fazer sentido na minha vida. Obrigado, Jesus. É por isso que as pessoas não entendem, porque a gente é apaixonado por Jesus, porque não há vida fora de Jesus. Não há vida, não há sentido sem Jesus. Se ele é tão importante, se ele é o Salvador, todo mundo tinha que estar aqui agradecendo a ele. As pessoas tinham que estar aqui implorando e prestando o mínimo de homenagem, dizendo a ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Ele nasceu para que eu vivesse, ele nasceu para que eu morresse e tivesse o direito de morar no céu. Ele nasceu para que eu tenha vida, ele nasceu para eu morar com o papai, ele nasceu para eu ir para o céu. Eu vou contar 2 coisas de Jesus, entre outras que tem, mas eu vou contar essas 2 que eu acho muito importante. Vou contar 3. 3 é melhor. E a gente termina por aqui. A primeira delas: Jesus sobe no monte, leva os 3, Pedro, Tiago e João. E aí o Pai, para você saber que ele é o Filho de Deus de verdade, o Pai aparece no monte para o seu próprio filho. E lá o Pai emite a seguinte frase: esse é o meu filho amado, em que minha alma se compraz. Pedro ficou tão atônico, Pedro ficou tão extasiado, que Pedro falou assim: Senhor, o céu desceu, vamos ficar aqui no monte, não vamos descer mais. Está uma luz, está uma paz, está maravilhoso a presença de Deus aqui. Vamos ficar aqui? Jesus disse: não, eu preciso descer, morrer, ressuscitar o 3º dia, tomar a chave do inferno, do Satanás, e aí eu trago vida para vocês. Esse é um momento que merece destacar. Segundo momento, eu acho fantástico esse momento também. Quando Jesus entrava na casa das pessoas, e uma delas foi a casa de Zaqueu,
E as pessoas se arrependiam com as conversas que Jesus tinha com elas e diziam para elas assim: e quem é que conversa com vocês hoje? É Jesus, através de quê? Da Bíblia. Irmãos, a ciência da teologia, eu até anotei aqui, a ciência da teologia, ela é classificada em 3 grupos: a hermenêutica, a homilética e a apologética. Hermenêutica, homilética e apologética. O que quer dizer a hermenêutica? A teoria. O que é a teoria? Eu estou pregando para vocês a teoria de Jesus, como se deve fazer, que tem que perdoar, que tem que deixar para lá, que tem que se arrepender. Isso tudo é teoria. Agora, sabe o que é a homilética? O ato. É quando a gente sai daqui e diz assim: peraí, eu ouvi hoje na igreja, através do pastor, que eu sou obrigado a perdoar aquela pessoa, porque se eu não perdoar, eu não vou entrar no céu. Eu tenho que perdoar. É o ato, é a homilética. Agora vem a apologética. O que é a apologética? A defesa da fé. O que é a defesa da fé? Ô irmão, esse negócio de você ter que pedir perdão para ir para o céu é mentira. Não precisa pedir perdão não. Peraí, deixa só um minutinho. A defesa, segundo a Bíblia fala em Mateus 6, se você perceber que tem alguma coisa contra alguém, vier trazer oferta, primeiro deixa a oferta ali. Não traz oferta não, que a oferta não é importante não. Primeiro se reconcilia com seu irmão, aí depois você vem e traz a oferta. Peraí. Em Coríntios capítulo 11 também está dizendo o seguinte: vai cear, vai celebrar a morte e o sangue de Jesus. Antes examine-se, peça perdão, se santifique, lave suas vestes, lave sua alma, lave seu corpo. Aí depois você se comunga com Deus, porque com Deus e pecado não se anda misturado juntos. Isso é apologética, é a defesa. Porque as pessoas vão perguntar para você o seguinte: da onde você tirou isso? Da Bíblia. Apologética, a defesa. Eu tirei da Bíblia. Mas por que você vai para a igreja? Por causa da Bíblia. A Bíblia diz: me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. A Bíblia diz que Deus falou em 1 Crônicas capítulo 7, versículo 15, que os olhos de Deus, os ouvidos de Deus vai estar voltado para a igreja, para toda a oração que se fizer naquele lugar, perpetuamente, ou seja, para sempre. Jesus disse também, apologética, outra defesa: por que eu tenho que ir para a igreja? Porque Jesus disse a Pedro: Pedro, vou te dar a chave, você vai abrir as igrejas, e as igrejas vão abrir outras igrejas, e outras igrejas, e outras igrejas, e outras igrejas, e a porta dos infernos não vai prevalecer contra a minha igreja. Por quê? Porque a minha igreja vai prevalecer. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. Você pode estar preocupado com a quantidade de pessoas que faltaram hoje, mas não se preocupe não, você e eu somos a igreja, e a igreja está aberta. O mais importante é isso: a igreja está aberta, a igreja não fecha, a igreja está aberta contra as portas do inferno. E sabe por que a igreja está aberta? Vira para o irmão que está do seu lado e diga: por causa de você estamos abertos. Por causa de você, Luan, estamos abertos. É você, é cada um de vocês que está aqui hoje que fez a igreja ficar aberta. Aqui, com todo respeito, sem querer desmerecer ninguém de vocês, mas vamos supor que não viesse ninguém comemorar o aniversário de Jesus. Aí viesse só eu, os que não faltam, né? Eu, Jami, Regina, minha esposa, sem desmerecer os demais, Geraldo. Aí vamos dizer que viesse só nós. Ia acontecer do mesmo jeito, a igreja ia ficar aberta do mesmo jeito. Você sabia, né, Jami, que na pandemia muitas igrejas fecharam, a gente se recusou. Não fecha, não fecha. A prefeitura em cima e a gente não fecha, não fecha. Vai fechar? Não fecha, não fecha. A gente fecha a porta, mas a gente não fecha a igreja. E sabe quantos dias a igreja fechou? Dia nenhum. Não dá para tirar Jesus da nossa vida. Não tem negociação. Sem Jesus a gente não vive, não dá. Tem um hino que o Lázaro fez, Porque Eu Te Amo Tanto. E esse louvor fala exatamente isso: o amor de Deus para nós. Ele amou tanto, tanto. Aí o louvor fala assim: por que o Senhor me queres tanto assim? Aí ele: porque eu tenho um mistério para envolver na sua vida. Deus escolheu você desde o ventre da sua mãe.
Davi disse assim: antes de eu ser formado, o Senhor já me conhecia. A gente nasceu para morar no céu. Hoje, dia 25, segura aí, Mateus. Hoje, dia 25, é o dia de celebrar o dia do Salvador. Irmãos, sabe o que o diabo tem feito no dia 25? Está fazendo o Chester, o peru, o frango ficar mais especial do que Jesus. Sabe o que o diabo está fazendo na Páscoa? Botando o coelho e o chocolate mais importante do que a salvação, do que Jesus. São datas especiais, que era para ser específica de Jesus. São datas únicas. Essas datas são de Jesus. Aliás, o dia de Jesus é todos os dias, mas essas datas são datas para ser enfatizada. Era para ser datas de Jesus. Aí o que o diabo faz? Não comemora Natal, comemora Chester, comemora sobremesa, Papai Noel. Isso. Irmão, você sabia que Papai Noel é um personagem pagão criado pela Igreja Católica? E ele tem que tomar, ele ganha mais a atração das crianças, a atenção das crianças, do que o próprio Jesus. Nós temos que ensinar para os nossos filhos que não é Papai Noel, é Papai do céu. A gente não vive para Papai Noel, a gente vive para Papai do céu. E eu quero que você, com todo o seu carinho, com toda a sua alma, você pense nesse louvor e diga assim: nossa, esse louvor tem tudo a ver com aquele que nasceu por mim.